Será que ninguém nunca pensou em fazer um transformador para corrente contínua? O transformador é um dos equipamentos mais comuns na elétrica. Para onde você olhar, você vai ver um, seja num poste, dentro de um equipamento, mas ninguém nunca desenvolveu um transformador que funcionasse em corrente contínua. Só existe transformador para corrente alternada. Se você gosta de elétrica, fica nesse vídeo que eu vou te explicar essa história. Para você entender essa questão, primeiro eu preciso te explicar como que funciona um transformador. Eu acho que todo mundo já sabe como que funciona um eletroímã, né? Basta enrolar um fio em volta de um núcleo com propriedades magnéticas, provocar uma circulação de corrente elétrica nesse fio, e aí nós teremos o surgimento, então, de um campo magnético com polo norte e polo sul, assim como ocorre nos ímãs naturais. O transformador também utiliza esse mesmo princípio aqui. No lado da entrada, onde nós temos a alimentação do transformador, essa bobina ela provoca um campo magnético dentro desse núcleo. Como o núcleo é fechado e feito de uma liga ferrosa, esse campo acaba proporcionando um fluxo eletromagnético que vai circular por dentro desse núcleo, e o sentido aqui do fluxo ele vai se alternando junto com a alternância aqui na alimentação. Então, à medida que a nossa fase vai alternando entre positivo e negativo, esse fluxo aqui vai se alternando também dentro do núcleo do transformador. Então, basicamente, ele vai transformar eletricidade em magnetismo, corrente elétrica em fluxo eletromagnético. Depois, esse fluxo eletromagnético ele vai induzir uma tensão nessa outra bobina, a bobina secundária, que é a saída do transformador. E, portanto, o magnetismo ele é transformado novamente em corrente elétrica aqui, mas com uma tensão diferente da tensão da entrada. A voltagem, né, em linguagem mais popular, é diferente da entrada e da saída. A proporção, a relação de transformação de tensão entre a bobina de entrada e a de saída, ela depende do número de espiras em cada uma delas, que vai influenciar na indução e na absorção do campo magnético. A chave para resolver o problema do vídeo, de não ter transformador de corrente contínua, está nessa segunda etapa aqui, nessa segunda transformação. Guarda essa informação aí na sua cabeça, porque eu preciso explicar um outro conceito e nós já vamos voltar para cá. Você provavelmente já ouviu falar que as coisas tendem à inércia, né? O que está em movimento tende a permanecer em movimento, até que uma força externa, como o atrito, por exemplo, faça parar. Um exemplo disso são os satélites, que eles se mantêm em movimento, né? Já que não tem atrito, não tem atmosfera forçando a parada deles. Então, o que está em movimento, a tendência é continuar em movimento, a não ser que alguma força externa haja de alguma maneira para que essa parada aconteça. No caso do exemplo aqui, o atrito. Por outro lado, o que está em repouso tende a permanecer em repouso até que alguma força externa coloque em movimento. Mas a tendência é que, se estiver em repouso, fique em repouso. E isso acontece também com o fluxo magnético atuando em um condutor. Utilizando aqui o desenho do nosso eletroímã, nós temos linhas de campo que vão estar saindo aqui desse eletroímã, e essas linhas de campo elas estão saindo de um dos polos e vão acabar dando a volta e entrando pelo outro polo, né? Que nós temos as mesmas linhas de campo, mas no sentido contrário, né? Quando há um fluxo magnético atravessando essa espira, esse fluxo ele tende a se manter. Esse fluxo tende a continuar acontecendo justamente pelo que eu falei, que as coisas tendem a permanecer na inércia, né? Se não houvesse fluxo, a tendência era continuar sem fluxo. Como há fluxo nesse caso, a tendência é continuar com o fluxo. Para que isso seja dessa forma, para que essas tendências do fluxo permanecer ou não ser criado, para que essas tendências se tornem realidade, existe uma força que vai se opor à variação do fluxo magnético. Existe uma força que precisa se opor à variação desse fluxo magnético. Presta muita atenção nessa parte porque ela é muito importante. Eu falei que tem uma força que se opõe à variação do fluxo eletromagnético. Portanto, é uma força que tende a conservar o fluxo da maneira que ele está. O que justifica essa tendência dele permanecer com o mesmo valor ao longo do tempo, né? Justifica essa inércia. E qual é essa força? É a indução eletromagnética. A indução eletromagnética, que é fundamental na vida moderna, nada mais é do que uma força que se opõe à variação do fluxo eletromagnético. É gerada uma corrente elétrica aqui nas espiras do secundário do transformador, na saída do transformador, porque essa corrente que vai circular nessas espiras, nessa bobina, ela vai produzir um campo magnético que vai se opor à expansão
ou a retração do campo inicial que está circulando aqui, representado por essas setas. Então, se o campo estiver em retração, se ele estiver diminuindo, vai existir uma força aqui nessas bobinas que vai, nessa bobina, na verdade, nessas espiras, né, que vai tentar manter esse campo com a mesma intensidade. E quando ele está em expansão, a mesma coisa, só que vai dificultar então esse campo para que ele não se expanda. É como eu falei, é uma força que se opõe à variação do fluxo eletromagnético. E agora a gente volta lá para aquela parte do vídeo onde eu disse que a chave do porquê não terem criado um transformador para utilizar com tensão ou corrente contínua está nessa segunda transformação aqui. Vejam que é possível produzir um fluxo magnético no núcleo do transformador com corrente elétrica contínua através aqui do primário, né? Mas esse fluxo ele vai ser constante. Diferente da minha representação inicial, se nós tivermos positivo e negativo alimentando, nós não teremos mais a inversão desse fluxo aqui por dentro do núcleo. Ele vai se manter sempre constante, sempre com a mesma direção. Só que para esse fluxo magnético se transformar novamente em corrente elétrica aqui na saída do transformador, ele precisa estar em expansão ou em retração, porque a indução, como eu falei, é justamente a oposição, é uma força que se opõe à variação desse fluxo eletromagnético. Se o fluxo se mantiver com o mesmo valor aqui circulando por dentro desse núcleo, nós teremos tensão na entrada, nós teremos fluxo eletromagnético, mas nós não teremos indução aqui na saída, justamente porque a indução é a oposição à variação do fluxo. Quem vai proporcionar essa variação é a corrente alternada. Nós até poderíamos variar o fluxo aqui, variando a intensidade de corrente aqui na bobina primária. Mas para isso ia ser necessário variar a tensão também, ainda que ela não alternasse entre positivo e negativo, poderia se manter no positivo, mas precisaria ficar alternando, diminuindo, aumentando, e isso seria inviável, né? Não teria por que criar um equipamento onde você precisa ficar variando a tensão justamente para ter uma tensão diferente aqui na saída, não faria sentido. Ainda mais pensando que a tensão aqui na saída ela é proporcional à tensão da entrada, ainda que exista um fator de transformação, uma relação, né? Onde uma vai ser maior ou menor que a outra, mas ela é proporcional. Então, se eu ficasse variando a entrada, a saída também ia ficar variando, o que tornaria ainda menos útil um equipamento que precisasse ficar variando com corrente contínua, com tensão contínua. Mas considerando um fluxo eletromagnético fixo aqui dentro do núcleo, vamos considerar que nós estamos alimentando com tensão contínua e um valor fixo, um valor estável, né? Vamos supor 50 volts em corrente contínua. Ainda é possível induzir uma tensão aqui no secundário. Tem duas maneiras para isso, considerando o fluxo fixo. Uma delas é aumentar ou diminuir a área dessas espiras aqui para que elas absorvam mais ou menos campo. No caso do transformador, como o fluxo está muito concentrado dentro do núcleo, isso seria bem pouco representativo, mas iria mudar um pouco essa absorção, e aí se ficasse variando para mais ou para menos esse tamanho dessas espiras aqui, isso iria proporcionar aí uma indução na saída do transformador. Mas construtivamente falando, isso é impossível, né? Então já dá para descartar a alteração aqui na área das espiras. A outra forma é variar o ângulo com que esse fluxo aqui vai atravessar essas espiras. Variando esse ângulo, nós variamos também a absorção desse fluxo, e nesse caso nós teremos indução eletromagnética, mas também é inviável porque nós teríamos que ter uma parte móvel aqui no transformador para que esse núcleo induzisse aqui numa bobina que teria que ficar girando. Essa bobina não poderia parar de girar, e tendo uma parte móvel, já perderia também uma das características principais do transformador, que é ser o equipamento estático, né? Justamente sem partes móveis. Nesse caso, a tensão aqui na saída também iria ficar variando, o que reduziria também ainda mais a possibilidade aí de aplicação de um equipamento como esse. Por isso que é inviável e por isso que só se usa transformador de corrente alternada. Você gostou desse vídeo e gosta também desse tipo de conteúdo? Me ajuda a continuar gravando aqui para o canal, fazendo um comentário, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sino para receber as notificações. Para você é de graça, mas para mim é fundamental para a viabilidade do canal.